Agradeço a Deus pelas portas que Deus tem nos aberto para semear a sua santa e poderosa palavra. É para isso que um dia Deus nos chamou. É para isso que um dia Deus estendeu sua mão lá no lamaçal do pecado e nos arrancou de lá para que fizesse em nós uma boa obra e que nós possamos levar essa boa obra adiante. Eu quero meditar na palavra de Deus com a amada igreja, agradecer mais uma vez aí o Gustavo que está conosco, nosso irmão, de Belo Horizonte, da Igreja Batista, Getsemane, e louvo a Deus porque ele é instrumentista também na casa do Senhor, a esposa dele é levita. Um dia vocês vão ter o prazer de ver essa turma adorar o Senhor, e é bênção, para a glória de Deus. E eu quero dizer para a igreja que Deus é fiel. Quando a gente tem passado por esse Brasil, Deus tem nos aberto as portas do Evangelho. Igreja, abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Na verdade, eu perguntei ao pastor Josivano: pastor, existe algum tema para o culto de domingo? E o pastor disse: não, pastor, não tem tema preparado para o culto de domingo. Como essa semana foi o Dia Internacional das Mulheres, então Deus tocou no meu coração. Eu vou trazer uma mensagem sobre também as mulheres, para a glória de Deus, e aproveito para parabenizar todas as irmãs no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa continuar fazendo de você a mulher de Provérbios, capítulo 28, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O teu valor excede das finas joias, são mais valorosas que os rubins. Está escrito na palavra de Deus. Então, talvez você pode até pensar que você não tem valor, mas aos olhos de Deus, a mulher foi levantada com grande valor. Amém? Louvado seja o Senhor. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Que diz assim: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Diga comigo: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Podeis assentar. Amados, eu só peço agora atenção, porque sem atenção você vai voltar para casa sem entender o que Deus quer falar contigo. Então vamos introduzir essa palavra nessa noite. Se nós pegarmos o capítulo 4 do livro de Juízes, é necessário você entender o que está acontecendo aqui nesse momento de Juízes capítulo 4. Para você que não entende, que ainda não sabe, eu quero te dizer que o período dos juízes, eles obtiveram 14 juízes ao seu tempo. Dentro dos 14 juízes levantados para julgar a nação de Israel, houve uma mulher pelo nome de Débora. Débora, quando ela é levantada pelo Espírito de Deus para ajuizar e profetizar sobre a nação de Israel, Israel estava vindo de 20 anos de sofrimento. Israel estava vindo de 20 anos de tormento. Israel estava vindo de um período apostático. O que é isso? É o período em que o homem que conhece a Deus abandona Deus e pratica aquilo que é mal. E toda vez que eu e você conhecemos a Deus, sabemos da sua vontade, sabemos do seu desejo, e não praticamos aquilo que Deus quer de nós, nós estamos nos apostatando da nossa fé, dando lugar ao adversário das nossas almas. Presta muita atenção. A Bíblia então está dizendo para mim que existia um período de 20 anos em que o povo de Israel estava escravizado. Escravizado por quem, pastor? Escravizado por quê, pastor? Se ele é servo de Deus, se eles eram homens de Deus, por que Deus então os entregou na mão dos inimigos? Eu quero que você entenda, existiu um rei em Israel pelo nome de Ezequias, e a Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem
segundo o coração de Deus, era um rei que fazia a vontade de Deus. Ezequias, no seu tempo, ele levanta uma grande guerra contra o Deus Baal, Deus do sol, da lua, Deus da fertilidade, Deus dos marinheiros. E então Ezequias, ele vai destruir completamente os altares de Baal sobre o povo cananeu, porque Baal é um Deus provindo da Cananeia, e a Bíblia vai dizer que agora este Deus Baal, derrotado, acabado, exterminado pelo rei Ezequias, onde o povo de Deus teve uma grande prosperidade. Eu quero que você entenda isso. Toda vez que nós rompemos aliança com o mal, toda vez que nós rompemos aliança com aquilo que é profano, a nossa vida vai prosperar, os nossos passos vão crescer. Onde nós colocar as mãos, nós prosperaremos. Onde nós colocar os nossos pés, Deus está dando por herança. Então veja bem, houve um período em que Israel era livre, houve um período em que Israel era próspero, houve um período em que Israel era fértil, houve um período em que Israel tinha prazer de ver os filhos crescer. Eu quero que você vá entendendo isso aí, para você entender o que está acontecendo aqui em Juízes 4. Porque o povo de Deus, então, que tinha toda essa qualidade, agora o povo de Deus é escravo. Quem sabia que Deus não tem neto? Deus não tem neto, Deus tem filho. Filho de crente não é crente, porque Deus não tem compromisso com o filho do crente, porque o crente é crente. Deus tem compromisso com seus filhos, e em lugar nenhum da Bíblia você vê Deus chamando alguém de neto de Deus. Ezequias foi um rei segundo o coração de Deus, mas o filho de Ezequias, após a morte de Ezequias, ele vai fazer tudo o contrário daquilo que seu pai havia ensinado. Você que é jovem que está na igreja agora, você que é pai que está na igreja agora, você que é mãe que está na igreja agora, você precisa passar essa passagem para os teus filhos, você precisa ensinar isso aqui para os teus filhos, porque Ezequias ensinou para a nação de Israel que eles não deveriam fazer aliança com Baal, destruindo tudo. Ezequias agora morre, entra o filho de Ezequias. E o filho de Ezequias, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. Muitas das vezes a gente vê assim: então o povo de Deus fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, mas nós não sabemos o que eles fizeram de mal. O filho de Ezequias vai fazer simplesmente o seguinte: onde tinha um altar de Baal que o meu pai destruiu. Aí eles iam lá e falavam que tinha um altar de Baal. Aí o filho do rei Ezequias ia lá e construía o altar novamente. Onde estava o templo de Baal que meu pai destruiu? Ô Ezequias, não é o filho do rei Ezequias? Então agora ele vai lá e vai construir outra vez o templo para Baal. E por incrível que pareça, o filho de Ezequias agora vai voltar, e o próprio filho de Ezequias vai adorar a Baal. Por esse motivo, porque toda ação tem uma reação, todo ataque tem um contra-ataque. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porém, se vós me deixardes, eu também vos deixarei. O filho de Ezequias deixou o Deus de Ezequias. Automaticamente, quando você lá no caminho da bênção entra pelo caminho do mal, você também será entregue na mão dos teus adversários. A palavra do Senhor agora vai mostrar claramente que Deus vai pegar o filho de Ezequias, a nação israelita, e vai colocar debaixo de um castigo que estava já durando 20 anos. O povo de Israel agora vai ficar muito triste, vai começar a buscar a Deus, vai começar a pedir misericórdia, vai começar a se humilhar diante de Deus. E Deus levanta uma juíza com o nome de Débora. Débora, porém, era uma mulher que possuía sobre ela o Espírito de Deus. A palavra do Senhor vai dizer então que Débora está ali cumprindo a sua missão, e a Bíblia vem dizendo claramente que ela estava entre Ramá e Betel, debaixo das palmeiras e debaixo das
tamareiras, que, ou seja, uma fruta chamada tâmara, e Débora se assentava debaixo da tamareira para julgar o povo de Israel, e debaixo de uma palmeira. E então o povo vinha para falar com Débora, e o povo começa a questionar o seu sofrimento. Débora, para que você possa ter um entendimento, meus amados irmãos e irmãs, ela foi uma juíza segundo o coração de Deus. De todas as 7 mulheres que foram levantadas em toda a Bíblia como profetisa, Débora foi a única que foi inscrita na galeria das grandes heróis, das grandes mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, da mulher que louvou e adorou a Deus pela sua obra. E agora a palavra do Senhor vai mostrar claramente para nós, irmãos, que Débora, ela vai no belo dia estar ministrando sobre o povo de Israel, e Deus vai dizer para ela: Débora, vá ao encontro de Baraque, diga a Baraque que eu preciso falar com Baraque. Então agora Débora vai se posicionar e vai falar com Baraque para que venha, para que o Senhor possa estar falando com Baraque. Mas muito bem, antes de te falar de Baraque, eu tenho que te falar de Jabim, eu preciso te falar de Sisera. E quem era Jabim? Jabim era o grande rei cananeu. Esse rei dominava, açoitava, perseguia, castigava, humilhava, desprezava o povo israelita. Neste período que isso acontece, esse Jabim, rei cananeu, ele vai pegar o seu melhor general, chamado Sisera. Sisera então era quem? Sisera era um comandante que jamais havia perdido uma batalha. A sua crueldade era muito grande, e ele era conhecido por toda a terra no seu tempo. Presta atenção, Jabim não vai colocar na perseguição de Israel uma pessoa qualquer. Jabim não vai colocar contra Israel uma pessoa que não sabe guerrear. Jabim não vai colocar para perseguir a Israel uma pessoa que não seja cruel. Você precisa estar entendendo a caminhada desta palavra, porque eu creio que Deus está falando com a igreja. A palavra do Senhor, ela vai mostrar aqui agora que quando a profetisa Débora, ela vai falar para Baraque: oh Baraque, olha, o Senhor tem te levantado, o Senhor está sobre ti para te dar vitória, para libertar o povo de Israel. Olha, meu irmão, eu preciso te falar alguma coisa de Baraque. Baraque era um jovem, Baraque era forte. A Bíblia relata, os historiadores relatam que Baraque era um homem de formosura. A Bíblia diz que Baraque era alto, bonito. A Bíblia diz que Baraque, ele era formoso em toda a sua estrutura. Baraque era um homem de guerra. Porém, Baraque aprendeu a lutar nas montanhas de Zebulon e de Naftali. Quando nós vemos Débora se aproximar de Baraque, ela vai dizer assim: Baraque, o Senhor me manda que você levante a nação, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. A tribo de Zebulon é a 4ª tribo de Israel. A tribo de Naftali é a 7ª tribo de Israel. Deus agora vai juntar a 4ª tribo, Deus agora vai juntar a 7ª tribo e vai colocar Baraque como o líder, para que ele levante 10.000 homens, para que ele guerreie contra Jabim e contra Sisera. Só que Baraque vai olhar para eles e Baraque vai temer no seu coração. Por que Baraque vai temer no seu coração? Porque Baraque habitava nas montanhas, e o local onde teria que ter a guerra era nas planícies. Irmãos, quando a gente leva isso para o mundo espiritual, nós temos que entender o seguinte: nós precisamos aprender a dominar nas áreas altas da espiritualidade e precisamos aprender a dominar nas áreas baixas da espiritualidade. Baraque era um grande guerreiro, mas só sabia lutar em montanha. Baraque era um grande guerreiro, mas ele só tinha estrutura de guerra se fosse no morro. Quando o inimigo dele chama ele para a guerra na baixa, ele vai ter medo. Assim todo cristão que só se prepara para cantar, mas não se prepara para ler a Bíblia. Assim todo cristão que só se prepara para ler a Bíblia, mas não se prepara para a oração. Assim todo cristão que o diabo te desafia naquilo que você não pratica.
nós cristãos precisamos nos preparar para todas as áreas da nossa vida, nas áreas altas e nas áreas baixas. Nós precisamos nos preparar dentro do conhecimento e da adoração. Nós precisamos nos preparar dentro do nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não adianta nós sermos um crente muito bonito, que canta muito bem, que prega muito bem, mas quando o inimigo vem, você não consegue discernir se é o diabo, você não consegue discernir se é Deus, você não consegue discernir se é o seu próprio eu, porque tem muita gente hoje tropeçando na presença de Deus, confundindo o seu eu com o Espírito de Deus. Quando o Baraque agora é desafiado a lutar a baixada, ele vai olhar para Débora e vai falar assim: Débora, eu lutar na baixada? Sou homem de montanha, sou homem de guerra nas montanhas. E ele agora vai temer por quê? Porque ele sabia a história, ele sabia a fama de Jabim, ele sabia a fama de Sisera. E ele vai pensar: como eu, com 10.000 homens apenas, vou enfrentar o exército de Jabim? Como que eu vou enfrentar agora o general mais temido na terra, o general Sisera? Eu não posso ir nessa luta. Então Deus vai entrar na vida de Débora mais uma vez e vai dizer para ele: não temas, porque o Senhor é contigo. E agora vai dizer, meus queridos, que ele mais uma vez vai temer. Ele vai temer e vai dizer para Débora assim: eu só vou na guerra se você for comigo. De acordo com a história, Débora já era uma mulher idosa, com mais de 70 anos. Agora eu te pergunto: vai ter uma guerra de homens? Jovens, homens, tudo forte com esse irmão aqui. Para nem falar pastor Gilberto, mas não, pastor Gilberto já passou a época. E aí agora eu preciso de uma mulher. Ela vai comigo para a guerra. Eu preciso que uma mulher vai lutar comigo para me ajudar a ganhar uma batalha. Só que Débora vai olhar para ele e vai ver que dentro dele existiam duas covardias. A primeira covardia de não ter coragem de ir para a guerra confiada no Senhor. A segunda covardia é que, mesmo vendo ele que ela era uma mulher de Deus, ele duvidava da sua palavra. E a Bíblia diz que nós não podemos duvidar dos nossos profetas. A Bíblia diz assim: creio nos meus profetas e vós prosperareis. Toda vez que um homem de Deus fala comigo, toda vez que um homem de Deus repete uma palavra para mim, toda vez que uma mulher de Deus fala comigo, eu preciso abraçar a palavra, eu preciso tomar posse daquilo que é bom, eu preciso receber e eu preciso crer que a palavra é boa e vem da parte de Deus, porque quando eu duvido daquilo que é falado comigo, eu divido a minha honra, eu divido a minha bênção, eu abro mão daquilo que Deus está querendo por mim. Veja bem, Deus estava entregando Jabim na mão de Baraque, mas Baraque vai olhar para uma mulher de 70 anos e vai dizer: não, eu só vou na guerra se você for comigo. Por quê? Porque ele tinha medo da espada e porque ele tinha medo que a profecia de Débora não fosse verdadeira. Ele estava colocando à prova a palavra de Débora como profeta. E então Débora vai dizer para ele: ajunte os homens, eu vou descer contigo a peleja, eu vou contigo na batalha. E então ele falou: não, se ela realmente vai comigo na guerra, é porque Débora sabe que verdadeiramente Deus está falando com ela. Porque nos dias de hoje existem muitos profetas e muitas profetas que estão profetizando aquilo que o Senhor não falou, estão declarando aquilo que Deus não declarou, estão fazendo coisas que Deus não mandou. E então ele vai colocar à prova a palavra de Débora. E Débora vai dizer para ele: não, seu medroso, pode ir na batalha que eu vou contigo. Porém, o Senhor agora já manda te dizer: a guerra acontecerá, você vencerá a guerra, mas a honra e a glória desta guerra não será tua. A honra e a glória desta guerra será de uma mulher. Meu Deus, hein? Irmãos, veja bem, eu estou dizendo, toda vez que você duvida da palavra do profeta, você divide a sua glória, você divide a sua bênção. Deus quer te dar uma grande vitória, aí você fala: será? A sua vitória vai diminuir. À medida que você descrê, à medida que você para de olhar para a palavra de Deus, à medida que você para de confiar no Deus poderoso, como as irmãs louvaram aqui hoje, temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Por que eu vou temer? Se eu estou guardado
guardado por aquele que não perdeu batalha. Sisera era para temer, porque ele não era do exército de Deus, mas Baraque era para falar: Débora, já estou descendo a montanha, porque aquele que está me guardando é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que transformou a água do rio, Nilo em sangue, é aquele que transformou o pó da terra em piolho, aquele que está me guardando, Débora, é aquele que abriu a terra e consumiu os homens. Quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus, o que nós temos que fazer é acreditar, igreja, é confiar, igreja. Nós somos homens, mas Deus é Deus. Olha só que maravilha. Ele agora fica um pouco assustado, porque Deus já declarou para ele que ele estava somente com 50% da vitória. A outra metade era por causa de uma mulher. E agora, igreja, deixa eu olhar as horas aqui, porque esse decorado eu não vou pregar com as 2 horas. E aí, meus amados, a palavra de Deus vai dizer que ele vai juntar os 10.000 homens para enfrentar a batalha. Essa batalha seria no ribeiro de Quizon. O ribeiro de Quizon, para quem não sabe, naquela época ele estava quase seco. Quase sim, era uma linha só de água. Ali era só mesmo para passarinho tomar água, alguém lá beber um pouquinho de água. O ribeiro de Quizon já não tinha mais aquela importância na região, porque ele estava fracassado de água. E agora, Baraque vai escutar chegar 900 carros de ferro de Jabim, liderados por Sisera. E de acordo com a história, eles batiam as suas espadas no carro de ferro. Imagina, cada carro de ferro com 2 homens com espada, 2 homens batendo a espada no carro de ferro, fazendo barulho, e você do outro lado não tinha nenhum carro de ferro, mal você tinha um cavalo, talvez um camelo, talvez um jegue, sei lá o que ele tinha na época, Baraque. Mas a Bíblia diz que o exército de Jabim, quando ele chega no baixada de Quizon, a Bíblia diz que o barulho era estremecedor. Quando Débora vai descer da montanha, acompanhando Baraque, Deus vai dizer para ela: não desça mais, Débora, fique parada no meio do caminho, diga para ele que daqui para lá ele vai sozinho, você vai ficar aqui, Débora, intercedendo por ele na batalha. É aí que eu vejo, pastor, como vale o ciclo de oração da igreja. Quando o pastor sai na peleja, quando o pastor, quando os evangelistas saem para orar, sai para visitar, sai para fazer culto, e que a igreja tem um ciclo de oração. As irmãs que pagam preço, que ora, que busca, dando cobertura para os obreiros. Débora não vai, mas ela vai ficar em oração, para que a vitória fosse concedida. Deus vai nos ensinando com a sua palavra. Imagina agora 900 carros já na baixada, porque Deus é assim. Deus dá corda no inimigo. Para ele avançar contra nós, é só ter onde o nosso território já está demarcado por Deus. O inimigo vai entrar, vai aproximar, e Deus vai dando corda, Deus vai dando linha, e daí a pouco Deus vai resolver puxar a corda. Como, pastor? Como que Deus puxou a corda do povo de Sisera? A Bíblia vai dizer, igreja, que enquanto estavam os 900 carros ali parados, prontos para a guerra, mais não sei de 20.000 soldados espalhados a pé e a cavalo, a palavra do Senhor diz que do nada começa a relampear, começa a trovejar. E eu quero te contar algo interessantíssimo, porque a Bíblia diz que quando Deus resolve descer do céu para visitar o povo de Israel, a Bíblia diz assim: porque Deus ouviu, viu e desceu. Deus então ouviu, viu e desceu no Monte Sinai, para libertar o povo das garras de Faraó. Só que agora aqui nessa passagem, de acordo com os estudos bíblicos, Deus vai sair do Monte Sinai e vai vir para o alto do Monte Tabor. Oh meu Deus, que coisa! Deus vai sair do Sinai e vai vir para o alto do Monte Tabor. E do alto do Tabor, Deus vai começar a enviar relâmpagos e trovões. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o caminho por onde você vai, não importa o lugar onde você vai estar, o que você precisa saber é que Deus vai estar lá na hora certa. Deus vai, igreja. A Bíblia Sagrada vai dizer que
poderão correr, só que agora os carros de ferro vão atolar na lama. A Bíblia diz que os 900 carros atolaram, pastor. Deus já prendeu 900 carros na lama. Sabe o que é isso? Que você precisa entender, a igreja precisa entender. Deus vai trabalhar contra toda e qualquer ótica humana para te fazer um vencedor. Se eu fosse você, te dar outro glória. Talvez já bateu o martelo lá, o juiz, ó, tem jeito não, está com câncer. Já bateu o martelo, ó, tem jeito não, já está morto. Tem jeito não, esse aí só serve para cadeia. Irmão, não receba essas palavras, não aceite essas palavras humanas sobre a tua casa, sobre os teus filhos, porque operando Deus, quem impedirá? E que tivemos posto, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor vai dizer agora que os 900 carros são 900 sucatas agarradas no meio da lama. E agora os soldados israelitas que estavam com Baraque vai começar a vencer, vai começar a destruir os inimigos, porque é assim que Deus faz. Deus vai retardar o passo dos nossos inimigos. Observe que coisa linda, que quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles atravessavam com o pé seco, mas quando o faraó vinha contra o povo de Deus dentro do Mar Vermelho, o povo de faraó pisava e atolava. Deus atrasava os passos. Eu estou profetizando que os teus inimigos estão atrasados sobre a tua vida. Levanta a mão para a glória de Deus. Eu profetizo que todo laço do diabo contra você vai morrer no meio do caminho. Deus vai cortar o laço, vai quebrar a lança. Deus vai abrir para você um caminho de vitória. Deus vai te dar velocidade e vai atrasar os teus inimigos. Deus agora, Ele vai fazer com que os soldados de Baraque pisem na lama, mas não atola. Mas os soldados de Jabim, quando pisam, eles atolam. E a Bíblia diz que os israelitas começam a matar os cananeus. Sabe o que mais que eu quero te dizer que Deus faz nessa guerra? Deus está mostrando para Jabim, Deus está mostrando para Sisera, que Baal, o Deus do sol, da lua, da chuva, da fertilidade, não tinha poder de controlar a chuva que Deus manda. Baal, ele era temido, ele era honrado pelos marinheiros, porque os marinheiros acreditavam que Baal tinha o poder de governar as nuvens de chuva, tinha o poder de direcionar os relâmpagos, tinha o poder de fazer com que as águas baixassem ou subissem quando Baal queria. Agora imagina, 900 soldados que acreditavam em Baal, gritando desesperadamente: Baal, para a chuva, tu és o Deus da chuva. E Deus está mandando chuva, a igreja vai dando glória, Deus está mandando vitória para você. Deus quer fazer você dar glória, porque Ele está te provando que Ele é maior, Ele é único, Ele é Senhor. Deus é Senhor. Onde está o Deus Baal? Eita, Deus. E agora, no meio dessa confusão toda, milhares de homens mortos cananeus, e o Sisera, o valentão, ele vai fugir da guerra, porque a Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Toda vez que nós resistimos ao diabo na presença do Senhor, o diabo vai fugir de nós. E a Bíblia diz que quando Sisera vê que o povo de Israel venceu a guerra, ele era o capitão, ele era o general valentão, ele era quem tinha que ter ficado lá. Ele foi o primeiro a fugir, e foi o único, né, irmãos, que só sobrou ele, o resto todo mundo morreu. Amém? Quando ele foge, a Bíblia diz que ele vai correr para a casa de um queneu. Presta atenção. A Bíblia diz que ele vai correr para a casa de um queneu. O nome desse queneu é Éber. Éber morava numa região que não tinha nada a ver com essa batalha. Eu quero que você entenda isso, que é profunda essa revelação da palavra. Éber morava
numa região quenita, e naquele local estava livre da guerra. É como nós estamos aqui, está tendo guerra lá em Israel, está tendo guerra no Iraque, está tendo guerra na Rússia, está tendo guerra em outros países da África, mas nós no Brasil não temos nada a ver com a guerra. Éden estava num lugar onde não tinha nada a ver com a guerra, e agora é para lá que vai fugir Sisera. De acordo com a história, Éden e Sisera eram amigos. Presta atenção. Sisera não tinha nenhum motivo para matar Éden, porque a região que Éden morava era uma região neutra. E ele agora quer fugir e foge para uma região que era neutra. Ele pensou assim: olha, eu fujo para uma região neutra. Lá na região neutra eu não tenho israelita que quer guerra, eu não tenho ninguém que quer briga, e eu vou me dar bem. Eu vou esconder na casa do meu amigo Éden. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que Éden era da linhagem de Jó. Éden era neto, bisneto, tataraneto de Jó. E Éden, ele vai se esconder naquelas áreas, e ele vai procurar a casa de Éden. Presta atenção nesse negócio. Quando ele chega na casa de Éden, ele vai encontrar que Éden não estava em casa. Porém, ele vai encontrar Jael. Jael era a mulher de Éden. E ele vai dizer para Jael assim: Jael, eu vou entrar na tua casa, eu vou esconder na tua casa, e você vai ficar do lado de fora da porta. Quando passar alguém por aqui me procurando, você vai dizer: eu nunca vi este homem, eu não sei quem é, nem ouvi falar. Ela então vai oferecer para ele leite, ele vai pedir água, ela vai dar leite para ele tomar, ele vai cair no sono profundo, ela vai tampar este homem. Só que agora vai acontecer algo que a igreja precisa entender. Muitas das vezes nós, igreja, homens e mulheres, servos e servas de Deus, graças a Deus a minha esposa é uma serva de Deus. Acredito que muitos irmãos que estão aqui, as esposas que são servas de Deus, acredito que muitas irmãs que estão aqui, os esposos são. Mas em muitos dos casos, pode ser que o seu esposo ou a sua esposa não seja um servo e uma serva de Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, é muito comum o casal às vezes é dividido, um é crente, outro não é, outra hora o pai e a mãe é crente, o filho não é. E é aqui que você precisa entender essa mensagem de Deus, porque Jael, ela não era uma quenita. Presta atenção nisso. O povo queneu, da linhagem da descendência de Jó, tinha um estilo de viver. Jael, ela já era da descendência de outras pessoas, e ela pertencia ao povo israelita. Presta muita atenção, aqui praticamente estamos falando de um servo e um não servo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jael, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher temente, e ela sabia que ali estava dentro da casa dela o maior dos inimigos. E a palavra de Deus vai dizer que, assim como foi profetizado que a vitória da guerra não viria pela mão de Baraque, e sim pela mão de uma mulher, quando ela vê que Sisera está dormindo, ela vai pegar uma estaca de ferro e um martelo de fazer tenda, e vai na fonte de Sisera e vai cravar aquele martelo na cabeça de Sisera. A Bíblia diz que a marretada foi com tanta força que a haste de ferro atravessou a cabeça pela fronte de Sisera e entrou no chão. Sisera ficou com a sua cabeça presa no chão pela haste que Jael havia fincado em sua cabeça. Pastor, mas como é que essa mulher acertou essa marretada? É porque naquela época as mulheres é que levantavam as tendas para os maridos viver. Então isso não impede você, minha irmã que está aqui, a ajudar o seu marido em casa. Não impede você que está aqui, minha irmã, a ajudar o seu marido na guerra, na batalha. Tem muita irmã que acha que oração é só para o homem, que jejum é só para o homem, que quem tem que ir para a igreja pedir perdão é só o homem. Não! Você, irmã, tem que ajudar o seu marido. Você, irmã, tem que se dedicar à sua casa. Você, irmã, tem que se dedicar também na guerra. Pastor, você falou
uma mensagem em homenagem às mulheres, irmãos, mas está aí a mensagem. Deus quer que você, irmã, encare o ministério. Deus quer que você encare a obra como algo que você precisa defender de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Presta atenção. Quando o casal não serve a Deus unanimemente, muitas das vezes o inimigo que quer acompanhar o seu marido ou a sua esposa, ele quer entrar para dentro da sua casa. Ele quer que você fique calado. Ele quer que você aceite a imposição dele. Ele quer que você minta para ele. Está entendendo isso, igreja? Não está entendendo, igreja? Sisera, de acordo com a Bíblia, era amigo de Edom. Ele não era amigo de Jael. Jael era uma mulher que não dava ousadia para Sisera, porque a linhagem espiritual de Jael era mais forte que a linhagem espiritual de Edom. Não sei se a igreja vai conseguir entender isso aí. Mas quando você serve a Deus, é necessário que haja um equilíbrio espiritual, até porque a Bíblia diz que nós não podemos ficar nos atando a julgos desiguais. Isso serve para a mocidade, isso serve para os jovens que estão na igreja, mas quer namorar com a mocinha do mundo. Isso serve para a jovem que está na igreja, mas quer namorar com o rapazinho do mundo. Você precisa entender que na sua casa não vai poder entrar Sisera, na sua casa você não vai poder coitar mentira, na sua casa você não vai poder alimentar Satanás, na sua destruir o inimigo com as armas que Deus te deu. Você tem que estar na oração, você tem que estar na repreensão, você tem que estar no equilíbrio espiritual, mesmo que a sua casa não serve, mas você serve, e Deus te deu olho para entender quando é o inimigo que está chegando na tua casa, usando o teu marido, usando a tua esposa, usando o teu filho, a namorada do teu filho, usando a tua filha e o namorado dela. Deus quer fazer maravilhas e quer te honrar. A palavra de Deus vai dizer, no capítulo número 5 de Juízes, que quando essa mulher destrói Sisera, ela agora vai procurar Baraque. Não foi Baraque que encontrou, ele não teve glória. Não foi Baraque que encontrou com Sisera, não, foi Jael que foi procurar Baraque. E ela procura Baraque, encontra Baraque e diz: olha, vem ver o que está lá na minha casa. Baraque vai lá. Quando ele olha, ele não acredita, porque ele vê Sisera com a cabeça espedaçada, uma lança de ferro fincada até no chão, prendendo a cabeça dele. Para quem não sabe, o nosso crânio, ele é mais duro do que a madeira. Os nossos ossos são mais fortes do que a madeira. Agora dá para você entender com que ódio essa mulher deu uma marretada, que ela foi capaz de atravessar aquela cabeça toda, fincar aquela haste no chão adentro, e o cérebro do cara está lá no chão. Sabe o que é isso? É quando você é temente a Deus, quando você é fiel a Deus, quando você tem prazer naquilo que é de Deus, você vai tomar ódio das coisas que são do inferno. Você tem que amar as coisas que são do céu e odiar as coisas que são desta terra. Entendeu, pastor? E a palavra do Senhor vai dizer que Jael foi honrada por toda a nação de Israel pela sua coragem e pela sua virtude. Sabe o que mais que aconteceu aqui? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós que Israel voltou com felicidade. Quando Israel volta com felicidade, no capítulo 5 de Juízes, você vai encontrar Débora louvando a Deus. O louvor de Débora foi tão forte que ele ficou incluído até em Salmos. O louvor de Débora está em Juízes 5.
Nós encontramos Débora glorificando a Deus, porque ela virou até compositora. De tão feliz que ela ficou, virou compositora. E no mesmo capítulo 5 de Juízes, versículo 28, você vai encontrar a mãe de Sisera na janela da casa debruçada e dizendo: o meu filho, valente guerreiro, não está voltando para casa hoje. Eu não estou ouvindo o barulho dos seus carros, eu não estou ouvindo os despojos que ele traz, eu não estou vendo as mulheres que ele traz. Por quê? Porque toda vez que eles iam saquear Israel, eles matavam os homens de Israel, eles levavam 2 mulheres para cada soldado de Jabim. E a mãe achava bonito o filho que praticava aquilo que era mal aos olhos de Deus. Tem muita mãe também que é culpada porque fica alisando a cabeça de filho. O filho está falando que não precisa, a mãe está apoiando. O filho está fazendo aquilo que Deus não quer, o pai corrige, a mãe é contra. Irmão, a Bíblia está ensinando para nós: guie o seu filho no caminho do Senhor, para que quando ele crescer ele não se desvie dele, para que quando ele crescer ele seja um servo valente do Senhor, e os dias dele se multipliquem sobre a terra. Irmão, pai e mãe, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. A Bíblia diz que a mãe de Israel, a mãe de Sisera, ficou na janela, irmão, esperando a noite, esperando o dia, e as pessoas falavam para ela: ei, não tem jeito mais, o seu filho já morreu. Mas ela não queria sair da janela, esperando aquele que nunca mais iria voltar. Eu desejo que nesta noite você tenha pegado essa palavra de Deus, você tenha pegado as diretrizes de Deus para a sua história, para a sua vida, e que você siga um caminho confiante no Senhor, que você siga um caminho se espelhando nas ações de Deus. E eu deixo para a igreja o início do louvor para as irmãs adorarem a Deus. Temer por quê, meu irmão? Se aquele que te guarda nunca perde uma batalha. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Deus permitindo um outro dia, né? Nós podemos estar juntos outra vez. Se Jesus voltar, eu espero ver todo mundo no céu. Há alguém que deseja aceitar Jesus hoje? Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como teu Salvador? Ou alguém que está afastado e quer voltar para a casa do Senhor? Se não tem, devolva a palavra. Tem o pastor Ronaldo? Devolva a palavra aqui para o nosso irmão. Prazer, estamos um minuto, viu, pessoal? Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Que palavra poderosa. Deus continue abençoando. Aleluia, pastor José. Se coloca de pé, igreja, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Meus irmãos, programação da semana está lá no grupo da igreja.